E aí a Dorme. gente vem para aquilo que é o ciclo circadiano, a necessidade do sono na qualidade de vida dessa mulher, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando e que, obviamente, se estende a homens e mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do sono com esse olhar aí todo especial de vocês? Aproveitando só para pegar o gancho do que você falou. Nós identificamos, né, lá no simpósio, que a mulher, de um modo geral, vive em média 6, 7 anos mais que o homem. A única exceção, médicas. Pode viver até 10 a 20 anos menos. Olha isso. Por conta disso que você falou. Então, isso é estarrecedor. E o que nós verdadeiramente estamos fazendo para fazer a modificação desses números dentro da área médica? Porque se a gente consegue fazer isso no médico, ele é o primeiro impactado. E aí ele não consegue parar, porque isso está na formação dele. Ele vai passar aquilo adiante, ele vai beneficiar seus pacientes. Só aglutinando o que a Jaque falou sobre o sono e aplicando as mulheres 40 a mais, que a gente está conversando aqui hoje, a gente tem aceleração, obviamente, desse envelhecimento pela má qualidade de sono. Vocês falaram que as mulheres com 30 anos, elas já entram num declínio, ou seja, né, a mulher está lá subindo hormônio, subindo tudo, se preparando para a concepção, para a perpetuação da espécie. Chega lá, então, com os 30 anos, ela já começa a cair. Qual é a participação, só complementando o que a Jaque falou, qual é a participação do sono nesse declínio? Quanto que ele pode acelerar esse envelhecimento cronológico que vocês falaram? Depois também até explica qual é essa diferença, né, do envelhecimento cronológico para o envelhecimento biológico, né? E exatamente falando sobre essas questões, né? Olha, a mulher está com 30 anos, o hormônio dela está caindo. Quanto que cai esse hormônio depois dos 30 anos? Para a gente chegar a essa informação para quem está assistindo a gente. O sono foi outro item que eu mudei de cara. Não consegui mudar de cara, eu não consegui voltar do curso e parar com os meus plantões. Eu tinha 2 vínculos públicos, eu fui oficial da Marinha, então eu ainda tinha toda a grade militar e mais um monte de outras coisas, porque o comum, ou seja, o normal é o médico. Eu estou com 23 anos de formado, então era sair, serviço público, são 2 concursos, você não pode somar mais do que isso. Então eu fiquei com um concurso, mas ainda fiz Marinha, eu ainda fiz a residência no Hospital Militar, então não era um concurso, era minha formação, mas fiz como militar e era normal e comum somar plantões, até porque é o seu salário fixo. Para você fazer as coisas, você está recém-formado. Você está saindo de casa de pai e mãe, você está ajudando pai e mãe a pagar a faculdade se foi particular. Então, toda essa história. Mas como eu tive a informação sobre ciclo circadiano e tudo isso, já atuando há 10 anos, eu já não estava na casa de papai e mamãe, mas eu era a plantonista de sucesso, né? E eu entendi o quanto eu estava destruindo a minha vida com privação de sono, porque o plantonista, ele sai do plantão e vai para o consultório. Ele não tem folga pós-plantão. Ele vai trabalhar, né? E o plantonista, ele não tem feriado. Ele não descansa aos finais de semana. Então, isso é um impacto absurdo. E o ciclo circadiano, ou seja, o nosso corpo tem uma programação para funcionar durante o dia e durante a noite. E o hormônio que rege tudo isso é a melatonina, que curiosamente é o primeiro hormônio que começa a cair após a puberdade. Então, não estou mais falando de 30 anos. Está cada vez caindo mais. Estou antecedendo, antecipando cada vez deixando a gente mais preocupada. Exato. Então, a melatonina é um hormônio produzido ali pela hipófise, que é uma glândula, pela pineal, que é uma glândula que trabalha tão intensamente e ela envelhece rapidamente, precocemente, pela necessidade de demanda que ela tem de trabalhar. Então, não depende muito do nosso estado de conservação. A melatonina vai cair a partir da puberdade para meninos e meninas, né? E existe uma coisa muito curiosa que vale a pena a gente lembrar. A gente tem um comando central que define esse estado de sono e vigília. Depois a gente entra em mais detalhes como isso funciona. Mas esse comando central alinhado, ele alinha o comando periférico do funcionamento de todas as partes do nosso corpo. Então é como se a gente tivesse um planejamento.
dentro de 24 horas, qual é o melhor horário do intestino funcionar, da pressão aumentar, da pressão diminuir, da temperatura aumentar, da temperatura diminuir, porque tem uma programação feita, já nata. Mas essa sincronia só acontece se a gente dormir na hora certa. E o que é hora certa? É o horário da programação biológica, que essa melatonina, que é o hormônio que vai preparar a gente para o sono, começa a ser liberado. Na nossa programação, essa liberação começa entre 8 e 9 horas da noite, tem o seu pico entre 11 e meia-noite, e ela começa a cair ali em torno de 5 da manhã. Em contrabalanço, como se fosse uma gangorra, quando a melatonina está no seu maior índice de liberação, o cortisol, que é o hormônio do acordar, do despertar, ele tem que estar lá embaixo. Porque um cortisol alto impede que a melatonina seja produzida na hora e na quantidade correta. Cortisol é o hormônio do despertar, que é produzido por luz. Antigamente, o cara morava na caverna, a luz que ele tinha acesso era do sol. Então, a gente acordava ao nascer do sol e se recolhia ao pôr do sol. Hoje em dia, a gente tem luz artificial e a gente vive com telas. Eu trabalho muito no atendimento online. Eu tenho computador, eu tenho celular, eu tenho um ring light e eu tenho a luz ambiente. Olha quanta informação de cortisol. Então, quando a gente fala de higiene do sono, não é simplesmente vou dormir, o ideal seria até 10 da noite, no máximo até 11. Deitar para dormir. Só que a higiene do sono ela começa no mínimo 2 horas antes. Então, eu já tenho que preparar meu terreno biológico para que ele funcione com aquele planejamento estratégico que ele tem. Diminuir tela, diminuir celular, diminuir TV, não ter TV no quarto, apagar LED de ar-condicionado, porque aquela luzinha já interfere na nossa produção de melatonina pela pineal. E a sensibilidade é tão ajustada que se você fechar os olhos e passar a mão na frente dos olhos e perceber a sombra da sua mão, você já está comprometendo a produção de melatonina. Aquela olhadinha no celular para eu preparar o soneca, para me acordar no dia seguinte. E o campo eletromagnético do celular carregando próximo à sua cabeça já interfere na sua produção de melatonina. E eu estou falando de um hormônio que ele está sendo até reclassificado, porque ele tem um poder anti-inflamatório e antioxidante tão absurdo que a não liberação dele dentro de um contexto atual compromete a minha imunidade, compromete a minha capacidade de passar pelo processo de cura de alguma doença, de comportamento. Então, o impacto do sono, ele vai muito além. Ele está diretamente ligado à minha função hormonal, à minha função imunológica, à minha função metabólica. E dormir não é apenas apagar a luz e deitar naquela hora programada. Na verdade, a qualidade do seu sono reparador depende de como você viveu o seu dia. Por isso que o investimento da saúde é diário. É o que eu como, é como eu treinei, que horas eu acordei e todo o planejamento, principalmente nessas 2 horas que antecede o horário que eu fui para a cama, que não deve ultrapassar as 11 horas da noite. Então, tudo isso é bem complexo. Eu estou fazendo questão de trazer a complexidade, mas que numa consulta a gente traz o que é possível. Quem dorme Eu dormia 3 da manhã. Eu era extremamente produtiva à noite, né? Então, eu vi que eu estava andando na contramão da minha longevidade, que não é só estar vivo. É qual é a maneira com que eu vou estar viva lá na frente. Então, né? Percentualmente falando assim, vocês têm um número na cabeça? Vocês sabem definir isso cronologicamente? Por exemplo, um sono, uma pessoa que dorme igual você, doutora Keila, que estava lá fazendo, ficou lá 5, 6 anos fazendo plantão, entrando em plantão, saindo de plantão, quanto que isso pode afetar cronologicamente a idade de um paciente? Vocês têm mais ou menos uma ideia disso? Então, em mulheres pode abreviar até 20 anos. Nossa Senhora. Né? A única exceção era essa, 10 a 20 anos menos. Para um ser que já vive 6 a 7 a mais do que nós. Né? Isso tudo. E só para botar mais lenha nessa fogueira, né? Aí eu faço dieta, faço restrição alimentar o dia inteiro, mas aí chega no final do dia, estou cansado, estou precisando de energia, e aí
me alimento, como à noite. Massa. Boto proteína de origem animal, que é uma proteína de digestão lenta, que precisa de 6 a 8 horas para digerir sozinha. Com a massa, isso vai para 11, 12, 13 horas. E quero ter um sono reparador, do jeito que a doutora Keila falou. Não vai acontecer, né? Não, naquela noite não. E essa é a rotina dos nossos pacientes, né? Eles acordam sem apetite, passam o dia sem energia, à noite comem de maneira compulsiva, sem ter um controle, desmaiam porque trabalham muito, né? Estão cansados, estressados e acordam cansados para mais esse dia, e isso é uma rotina. Então é isso que aumenta o estresse oxidativo, é isso que aumenta a inflamação crônica de baixo grau, é isso que abrevia dias de vida e qualidade de vida. Quando? Aos 20? Não. Aos 30? Não. Geralmente, a partir dos 40, 45, você começa a perceber isso. Mas você começou a fazer agora porque bateu 40 anos, 50 anos? Não. Você vem construindo isso há décadas. É engraçado, né, você falar isso justamente, né? Porque todas as pessoas, todos os amigos da gente que tinham essa rotina maçante, inclusive a gente, de trabalhar 14, 13 horas, quando você tá, até os 30 anos você faz isso com a mão nas costas, né? Depois. Quantas vezes você ia de um plantão para o outro e, nossa, eu tô abafando, eu sou a Mulher Maravilha, sabe, né? Por que isso acontece? Fisiologicamente, a gente... tem reserva, né? Fisiologicamente, a gente veio para cá para quê? Crescer, amadurecer, procriar e morrer. Isso aí. Então é aquela faixa da vida que você tem esse lastro para poder cuidar da prole. Isso. Não é para ir para balada. Não é para comer copiosamente fast food à noite. Não é para trabalhar a noite inteira, produzir mais à noite. Porque naquele período você tem aquele lastro. Mas aquele lastro acaba, porque aquilo é para um período. Porque depois você já não está mais, né? Você teve prole até esse momento? Não. Aí quando ela fala assim, agora eu posso ter prole, ela não consegue. Né? Então tem ensinamentos orientais que falam isso, né? Você trabalha para ganhar dinheiro, aí depois você gasta dinheiro para cuidar da saúde que você perdeu. Porque quando você tinha saúde, você só trabalhava. E acabou com ela. Né? E aí depois você gasta grana para tentar ter ela de volta. Fato. Só que isso é uma coisa que a gente escuta muitos pacientes. Eu daria tudo que eu tenho para ter minha saúde de volta. E às vezes não é possível.